Boas, pessoal. A Iniciativa Liberal é o partido mais parecido com o Bloco de Esquerda. Promove e participa em marchas LGBT, ao lado dos promotores do movimento pró-pedofilia. Nós, em Portugal, não somos uma ilha, em que estes movimentos rejeitam a agenda geopolítica norte-americana e o infame NSS 200. Não é por acaso que a Iniciativa Liberal apoia furiosamente a NATO, a Ucrânia, o aborto, e isto é um pacote que vem com tudo. Esta gente aparenta ser bastante ignorante, já que ser homossexual, pró-homossexual e ao mesmo tempo neocomunista e promover a política externa oficial do governo norte-americano é um paradoxo. Um dos grupos que mais abraçou como nova bandeira revolucionária para a sua casa lesbiana, sodomita, trans qualquer coisa, e não sei que ser sexual é que eu sou, por os grupos LGBT. Contudo, não há um grupo mais perseguido pelo comunismo que a comunidade homossexual. Recordemos, primeiro, foram os mesmos ideólogos que abandonaram a sodomia. Basta ler a carta de Engels, de Marx, em 1869, em que se referia a direitos do cu. Sim, vocês ouviram bem, direitos do cu. E ridicularizava a parafilia. Lenin, por sua vez, em 1933, associava a homossexualidade a hábitos burgueses. O historiador Álvaro Lozano, na sua obra Stalin e o Tirano Vermelho, brinda-nos como era um novo homem soviético, virtuoso e viril, sobre a ética proletária do trabalho, que instituiu-se a proibição da homossexualidade. A maioria morreu nos gulags da Sibéria. Poucos tiveram sorte do diretor de cinema Sérgio Parajanov, que conseguiu sobreviver ao aprisionamento. Há também vários casos bastante cómicos, como o do Héctor Anabitarte, um fundador de uma revista Nuestro Mundo, uma das primeiras pandilhas sodomíticas criada nos anos 60. Quando a comemoração dos 50 anos da Revolução de Outubro, a Federação Juvenil Comunista enviou o dito à Rússia, em representação e participação dos festejos. Nesse contexto, tomou contacto com Fedotov, é um sociólogo, um sexólogo da burocracia moscovita, ao perguntar-lhe sobre a homossexualidade. O russo respondeu de forma seca e dura. Abre aspas. Na União Soviética não existe homossexualidade. Fecha aspas. Voltou de lá a cabisbaixo e abandonou a militância comunista ao retornar à Argentina. Já por sua vez, o Ernesto Che Guevara alinhava os homossexuais na península de Guanacahabibes contra a parede e fuzilava-os. Por outro lado, o camarada Fidel Castro dizia, abre aspas, estou a citar, revolução não precisa de cabeleireiros, fecha aspas. O líder narcotraficante cubano chegou a pedir desculpas aos homossexuais durante e após a dita revolução. Tal era a pressão dos grupos neomarxistas sobre ele. Para melhor entendimento da perseguição aos homossexuais pelo comunista cubano, basta pesquisar informações sobre o que aconteceu, por exemplo, ao escritor cubano Reinaldo Arenas. Os elementos de iniciativa liberal não são diferentes dos comunistas. Eles não estão preocupados com os homossexuais verdadeiramente. Eles apenas respondem à agenda americana, que impõe a eugenia malthusiana das elites. Apenas isto. São apenas um meio para atingir fins políticos. Controle de recursos e forma de manter os países pobres sob o controle anglo-saxão sionista. Não há crescimento económico com o aborto e a eutanásia, obviamente. Sem adolescentes não há revoltas e os países são fáceis de controlar o acesso aos recursos por parte dos maiores fundos do mundo norte-americanos, britânicos, controlados também pelos mesmos sionistas. Os elementos da iniciativa liberal são dos nossos traidores, que recebem financiamento de ONGs, subentendo as organizações não governamentais, George Soros, através da sua Open Society e das instituições fachada do governo norte-americano, nomeadamente a ONU.
e suas pendências, o braço do império a todos os níveis, inclusive bélico. Relativamente à promoção da pedofilia, se uma pessoa tem um sexo e a cabeça tem um outro, os médicos encaminham-vos para a aula da psiquiatria, até há bem há pouco tempo. Repare que a maioria dos médicos continua a pensar assim, não conseguiu nenhuma revolução na perspectiva médica da homossexualidade. Apenas dizem, porque são perseguidos pela ordem dos médicos. Foi o que fizeram com o vírus, quem questionasse é perseguido, ou era perseguido, censurado, posto de parte e até mesmo despedido. Se um indivíduo for ao médico e disser tenho um braço que não pertence ali, o médico, mais uma vez, manda-o para a aula de psiquiatria. Mas se você disser, eu quero trocar o sexo, é conduzido de imediato para a cirurgia, para que lhe castrem os cheios ou o apêndice peniano, subentenda-se. Pênis. A agenda é política, não está encadeada com nenhum procedimento para melhorar a saúde. Aliás, a maioria dos homossexuais tem uma esperança média de vida menor. Morrem quase todos de endocardite bacteriana, causadas pelas fissuras no ânus. Basta romper um capilar para as bactérias irem parar à veia cava. Por exemplo, os transexuais têm uma esperança de média de vida de 35 anos. A castração não só não resolve o problema, como ainda o agrava. Mas estas práticas dão fortunas às farmacêuticas. Implantam escamas de peixe a simular uma vagina, sabiam? Como o corpo assume, e bem, que é uma infecção / mutilação, é tudo mantido a antibióticos, até arrebentar com os rins e os órgãos vitais. E só agora algumas associações trans começam a denunciar a matança. Não haveria nada a apontar às opções que cada adulto faz na sua intimidade, desde que não, obviamente, prejudique terceiros, sobretudo crianças. O problema é que esta gente está a promover a pedofilia. Lá está. Realiza desfiles homossexuais à luz do dia, com atos repugnantes, com e perante crianças, e utilizam um espaço comum para implantar práticas doentias aos filhos dos outros. Se fizesse no seu quarto, sem inclusão de crianças ou outras pessoas contra a sua vontade, e esta conversa às vezes seria uma provocação desnecessária, mas não é o caso. A ideologia do género não se baseia em qualquer padrão moral, biológico ou natural. Se a sexualidade é uma mera construção social, nada limita-nos a ter aquilo que os grupos de pressão, subentende-se os lobbies pedófilos, chamam de uma espécie de sexualidade intergeracional. Um jargão para mascarar a pedofilia através da semântica. O que impede, moralmente, um homem de 50 anos, por exemplo, ter sexo com um menino de 5 anos. Se nós não temos qualquer padrão moral, nenhum travão, felizmente ainda está instalado na maioria da sociedade, embora fora da classe política, e dedicamos a deconstruir a sexualidade. Podemos chegar a qualquer extremo, inclusive violar menores. Do ponto de vista conceitual e político, já há antecedentes muito claros de que o lobby, os grupos de pressão LGBT e os lobbies pedófilos andam de braço dado nos objetivos das suas agendas. Mas complementam-se. O pai ou alma mater do movimento homossexual americano é Harry Hay. Harry Hay fundou duas associações muito emblemáticas, como é o caso de Mattachine Society e mais tarde a Radical Fairies, dois movimentos de espiritualidade da nova era, conhecida como New Age, de cariz andrógena, satânica, marxista, secular, feminista, ecológica, animalista, panteísta, neopagã. Duas associações pró-LGBT. Além destas duas, fundou outra, da qual ele é membro honorário, que é a NAMBLA. Esta NAMBLA é a organização pedófila mais importante dos Estados Unidos. Provavelmente a mais importante do mundo. Vejamos, é uma organização que dedica-se a pressionar para baixar a imputabilidade do consentimento do menor para ter intimidade com o adulto. Tecnicamente está muito bem elaborado. Não é ilegal que empreenda-se um lobby para criar petição, que reforme uma lei. No entanto, é imoral. E o que estão a fazer é promover e legalizar a pedofilia.
A iniciativa liberal é igual. Não está a fazer nada de ilegal, mas promove a pedofilia. A agenda LGBT é um conglomerado de mentiras, a começar no famoso zoólogo Alfred Kinsey, que hoje conhece por ter adulterado as estatísticas de homossexuais na sociedade. Não eram 10%, são menos de 1%. Kinsey era um homossexual e um psicopata, afeto à pedofilia, sadomasoquismo e zoofilia. Paul Gebert, o seu colaborador, assim o denunciou. Além de que contou com a ajuda do pedófilo famoso Von Bulasek. Olha isto tudo em Kinsey Cover-Up, da Fox News. O facto da iniciativa liberal ter consentido a agenda da eugenia das farmacêuticas, com silêncios e apoios pontuais, ambolindo o consentimento informado, não é um mero caso isolado. Não é por acaso que o pai do movimento homossexual norte-americano é o pai fundador do movimento pedófilo. A matriz filosófica é a mesma. E em muitos lugares marcham juntos em desfiles LGBT pró-pedofilia. Quando analisamos o pensamento de outros deconstrutores da sexualidade ou dos intelectuais que alimentam a ideologia de género, notamos que em qualquer momento da sua vida tentaram disponibilizar a pedofilia. A matriz filosófica de iniciativa liberal é secular. Promove uma espiritualidade nova era, conhecida como New Age, andrógena, feminista, panteísta, ecológica, animalista, pró-LGBT, como já referi. Não difere nada de importante na agenda woke dos pedófilos. A propaganda e as bandeiras partidárias são as mesmas dos partidos de esquerda marxistas culturais, sem tirar ou pôr vírgula. A iniciativa liberal promove estas instituições e estas narrativas e eles só não utilizam a palavra pedofilia de forma descancarada. E, obviamente que isso seria um problema. A população iria ficar chocada. Eles corrompem a linguagem, aproveitam a semântica, eles combatem a homofobia, promovem o amor, relacionamento intergeracional, são contra a discriminação de forma positiva. Os pedófilos são sempre gente com boas intenções, não há dúvida, na cabeça desta gente. Na senda, dar prazer à criança. Por os direitos da criança. Os maiores tiranos são sempre aqueles que apresentam-nos as melhores intenções. Daí o provérbio popular: de boas intenções está o inferno cheio. Força, Portugal!